Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, canal Batalha na Mente, instrução e oração para vencer. Eu me chamo Pastor Ronaldo Rosa, é um imenso prazer tê-lo comigo aqui mais uma vez. E hoje nós iremos falar de um assunto também pertinente, depois da postagem do vídeo Possessão e Opressão, a diferença de ambos. Algumas pessoas ficaram com dúvidas. E essa dúvida se dá pelo fato da pessoa que está em Cristo, se diz evangélica, está com a Bíblia no coração, se ela pode ficar oprimida ou não. Foi a pergunta que muitas pessoas me fizeram dentro das redes sociais. Inclusive, eu quero até depois falar para você que abaixo desse vídeo tem as nossas redes sociais, você pode acessar e ter acesso a mais materiais em relação a esse assunto, ok? Vamos lá. Com certeza, a pessoa que, estando em Cristo ou não, tendo uma pertencer, um clã evangélico ou não, seja lá o que for, está sujeita à opressão sim. A opressão é diferente de possessão, como eu expliquei aqui. Então, não me ater no tema da possessão, falar sobre opressão apenas. Então, em primeiro lugar, não dá para esgotar todo o assunto aqui por causa do nosso tempo. Por ser um vídeo apenas de alguns minutos, não dá para a gente explicar todo esse assunto. Se você quiser ter acesso a materiais, tem o nosso site, deixar o link aqui abaixo desse vídeo, você vai ter acesso ao site para você poder lá ter os materiais, esse assunto mais esclarecido, com terminologia, passagem bíblica, exemplos, etc. Tá bom? Artigo bastante vasto para você poder ler, poder estudar e poder depois compartilhar com outras pessoas também. Mas aqui falar um grosso modo que qualquer pessoa pode ficar oprimida sim, sendo que a opressão ela acontece do lado de fora da pessoa. Não é que o inimigo está dentro dela. Dentro é possessão. Opressão é lado externo. Okay? Como aconteceu, por exemplo, com Jó, que bombardeou o corpo de Jó, oprimiu ele até ele poder negar Jesus, mas mesmo assim Jó não negou. Nós conhecemos a história de Jó. Então ele não ficou dentro de Jó, foi fora de Jó. O próprio discípulo também, disse Jesus que o diabo pediu a Deus para poder peneirar os discípulos, ou seja, não ficar dentro deles, mas oprimir eles o tempo todo, para poder se afastar de Jesus, negar Jesus, ou até mesmo tentar Jesus. Jesus rogou o Pai que não acontecesse isso, porque ele sabia que o discípulo não ia conseguir suportar essa peneira que o inimigo ia fazer com os discípulos, ou seja, opressão. Okay? E outras passagens mais. Então, opressão acontece do lado de fora da pessoa. Então, a questão da opressão demoníaca acontece do lado de fora. Antes de explicar isso aqui, deixa eu explicar para você, não dá para a gente esgotar todo o assunto, porque o assunto é vasto, tá bom? Mas tem um nosso site, você pode acessar o site, o link abaixo desse vídeo, e vai lá ter acesso ao site devido a vários artigos relacionados a esse assunto aí, com terminologia, com passagem bíblica, com exemplos, tá bom? Você vai ter mais assunto com mais profundidade dentro do nosso site, porque o nosso tempo aqui é muito curto. Mas vamos lá. A opressão, ela acontece lá de fora da pessoa. Como foi exemplo clássico que você entender bem, o exemplo de Jó. O inimigo não entrou em Jó, nem demônio algum. Simplesmente bombardeou o corpo de Jó. Oprimiu a mente de Jó através da sua esposa. Abandona-se Deus e morre. E acusações por meio dos seus amigos, e usou seus amigos para isso. Então, seja, se dá lá de fora da pessoa. Outro exemplo que ia acontecer com os discípulos, onde o inimigo pediu a Deus para peneirá-los. Então veio Jesus, intercedeu por eles e disse para não acontecer isso, porque eles não iam suportar a peneira do inimigo, ou seja, a opressão, para poder abandonar Jesus, ou então acusar Jesus, ou coisa assim. Então eles iriam oprimidos. A opressão acontece do lado de fora e não dentro da pessoa. E qualquer pessoa está sujeita à opressão. Por quê? Porque ela acontece aqui, primeiramente, no campo psicológico. Por exemplo, há pessoas, às vezes, que ela está altamente ansiosa. Você vai conversar com a pessoa, vai começar a trabalhar com ela, um aconselhamento com ela, você vai perceber que a situação dela é desse tamanhozinho aqui, bem pequeno, fácil de resolver, mas fica uma ansiedade tremenda. A pessoa fica com um medo extremamente altíssimo, um medo elevado diante de circunstâncias desse tamanho aqui. Aí, há casos, sim, que requer um tratamento psicológico. Eu trabalho nessa área também,
Mas há casos que a psicologia não resolve. Portanto, é necessário um trabalho espiritual. Por quê? Porque há situações que a pessoa fica muito tempo sendo tratada psicologicamente, não resolve nada. E o próprio psicólogo diz o seguinte: olha, não tem nada com você. Eu fiz tudo que tinha que fazer e o seu caso não se resolve. Por quê? Porque a questão dela é espiritual e requer um trabalho, um aconselhamento, um acompanhamento, paciência com as pessoas para lidar com pressão, demônio. Você entende? Eu lidei com casos, pessoas até mesmo cristãs, que ela foi submetida na aconselhamento psicológico, lá no consultório psicológico, da psicologia. E lá então ficou muito tempo psicólogo trabalhando com ela, tudo bem, mas só que não se resolvia nada. E o rapaz era meu amigo. Falei para ele, falou: Ronaldo, pastor, acho que a situação dela não é espiritual, não é nada psicológico. Queria como você ver esse caso para mim. E eu fui então, comecei a trabalhar com aquela pessoa e vi que o problema dela era totalmente espiritual. Como acaso também que a pessoa veio até mim e conversando com ela, percebi e vi que o caso dela não era espiritual, era psicológico. Encaminhei ao meu colega, com o qual é um conhecido que eu tenho, encaminhei para ele. Então, ou seja, cada caso é um caso, mas qualquer pessoa, seja crente ou não, pode passar por pressão, sim, meu. Por que ele pode passar por pressão? Lembra que eu te falei? O caso de Jó, Deus permitiu. O discípulo lá, outro exemplo, porque o diabo pediu a Deus para peneirar o discípulo. Debaixo da permissão de Deus isso acontece. O que está acontecendo com você hoje, qualquer outra pessoa, é porque Deus permite. Deus tem um propósito por detrás desta opressão. Já não sai oprimindo todo mundo dessa terra, não. Se pudesse, ele ia fazer isso com todo mundo. Ele quer que todo mundo entra no desgraça mesmo, que todo mundo se afunde. Quanto mais oprimir, mais matar as pessoas, ele quer isso mesmo. Só que o governo desse mundo está na mão de Deus. As pessoas pertencem ainda a Deus. É Deus que governa tudo. É Deus que direciona tudo. É Deus que dá ordem. Então só pode tocar, ele só pode oprimir a pessoa que Deus permitir. Entende? É isso que acontece. Então, seja, Deus é Ele que dá essa coordenada para que aconteça a opressão. Então, qualquer pessoa pode ser oprimida sim, mas segundo a permissão de Deus. E a opressão é do lado de fora. Entende? Há uma passagem bíblica única lá em João que diz que aquele que pertence a Deus, o inimigo não toca. Óbvio que não toca. Só toca debaixo da permissão de Deus. Entende? Então não vai tocar, sair tocando em qualquer cristão, qualquer pessoa que pertence a Deus, não. Vai tocar se Deus permitir. Então, quando isso acontece, que Deus tem um propósito. Aí requer como o pastor lidar com esse caso. Há casos e casos. Eu falei lá no vídeo anterior, se não assistiu a diferença de possessão e opressão, assista. Por quê? Porque a forma de lidar com a opressão não é a mesma forma de lidar com a possessão. Por isso que as pessoas se confundem. E acham que a opressão simplesmente vai, sai em nome de Jesus e faz isso, joga óleo e demais. Não é assim que se resolve. A pessoa vai continuar oprimida o tempo todo. A não ser que Deus dê um fim naquela opressão. De forma independentemente do que aconteça, o que ele faça com ela. Entende? Então, seja, Deus tem um propósito. Se Deus permite, é porque a pessoa consegue vencer. A pessoa consegue passar. Isso é certo. Deus permitiu Jó passar pelo que ele passou, porque ele sabia que Jó ia vencer. Deus permitiu que Deus não permitiu que o inimigo tocasse no discípulo, oprimisse o discípulo, quando Jesus rogou por ele, porque Jesus rogou por eles e Jesus sabia que eles não iam conseguir vencer. Então, quando Deus permite, se Deus permitiu na sua vida hoje, está sendo oprimido, porque Deus sabe que você vai vencer. Você vai passar da situação. Um propósito Ele tem, te fortalecer, te revigorar, alguma coisa, algum propósito Deus tem com você. Entende? Agora, como lidar com isso é diferente da forma de lidar com a possessão.
Está se perguntando, pastor, como lidar com isso? Como eu falei, cada caso é um caso. Tem que ver a situação de cada pessoa e como tratar e trabalhar com ela. Isso requer aconselhamento, paciência, acompanhamento em oração e uma série de coisas, porque a opressão não termina da noite para o dia. E também, ao mesmo tempo, entendendo o propósito de Deus para com aquela pessoa. Então requer paciência e muito amor para com a pessoa. Não é de qualquer forma que se trabalha com opressão em cima de alguém. Porque a opressão que é aguda e tem aquela opressão que é mais branda. Lá no site eu explico isso. E aguda requer um tratamento, um confrontamento um pouco mais agressivo, um pouco mais agudo também. Enquanto que mais brando, não. Então requer muito da forma que a pessoa vai analisar o caso. Entende? Eu tenho pessoas comigo que ela não tem nada dentro dela, ela simplesmente fica oprimida, ela fica, tipo, não consegue dormir, ela não consegue dormir em momento nenhum, ela fica como que um zumbi, sabe? Ela fica o tempo todo o olho aberto, ela fica espantada, sempre com medo da morte, com medo de alguém entrar em casa, com medo do outro. Então já até passou por questões psicológicas, né? Tema psicológico, mas como o amigo disse, a questão dela não é psicológica, é espiritual. Eu estou trabalhando com ela já faz 3 semanas, vai para 4 semanas, entendeu? Mas aí está sendo trabalhado, porque a opressão a si mesmo pode rapidinho acabar, pode demorar um pouquinho mais, mas está tendo resultado. Porque o caso dela é diferente de uma outra pessoa, que também tem o mesmo problema, característica diferente, mas é a opressão. Então, seja, que eu falei, a opressão ela é completamente diferente da possessão e qualquer pessoa pode ficar oprimida, sim. Bom, mas segundo a permissão de Deus. É Deus quem permite. Porque alguém fez um trabalho para fulano de tal, e ela está assim. Não crie opressão através de trabalho nenhum, não. É porque Deus permite mesmo. O inimigo está na palma da mão de Deus. Ele faz o que Deus permitir que ele faça. Ele não faz o que ele quer nessa terra, não. Porque Deus é o Senhor do mundo, é o Senhor da terra. Ele que tem a última palavra, não é o inimigo, não. Bom, querido, por aqui, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, você pode fazer aqui nos comentários desse vídeo. Bom, você pode também estar compartilhando com outras pessoas, colocando seu like aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E também ter acesso ao nosso site, o link está aqui abaixo, você pode clicar e lá você vai ter acesso a diversos materiais, tá bom? Mas aqui fica essa colocação, você entender aí que qualquer pessoa está sujeita, sim, à opressão, mas debaixo da permissão do nosso Deus. Que Deus te abençoe, graça e paz, até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Você gosta de acompanhar os vídeos incríveis do nosso canal? Então, aqui está uma maneira de garantir que você nunca perca nenhum conteúdo emocionante. É fácil, e tudo o que você precisa fazer é seguir esses 2 passos simples. Inscreva-se no nosso canal, clique no botão inscrever-se em nosso canal no YouTube e entre imediatamente para a nossa comunidade Batalha Espiritual. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação, toque no ícone do sino e selecione todas as notificações para receber alertas imediatos sempre que lançarmos um vídeo novo. Você será o primeiro a saber. Ao fazer isso, você se torna parte de uma comunidade que busca o crescimento espiritual, onde a jornada é tão gratificante quanto o destino. Não queremos que você perca nenhum momento de inspiração, aprendizado e transformação. Seja bem-vindo!